Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso culto nessa noite. Meu nome é Paulo Ricardo, sou um dos profetas, um dos ministros dessa casa. Você que está chegando aí agora, seja bem-vindo. Eu creio que nesses dias Deus tem levantado-se uma igreja que fala em nome do Senhor, uma igreja que abre a sua boca e fala, não uma igreja que se cala. E nós estamos aqui para manifestar aquilo que o Senhor tem produzido dentro de nós. Eu quero que você, se puder, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, no capítulo de número 19, no versículo de número 1. Vamos ler aqui alguns versículos juntos. 1 Reis, capítulo de número 19 e versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? Esse é o texto que eu queria usar para nessa noite compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado dentro de mim, dentro do meu espírito. Eu quero fazer mais uma oração com você. Curva sua cabeça. Pai, te agradecemos, Senhor, te louvamos, porque o Senhor é bom e em todo tempo o Senhor é bom, Senhor. Nós cremos na tua fidelidade, nós cremos no teu amor, Senhor, e nós estamos aqui para manifestar isso, Senhor, como igreja. Pai, eu quero declarar agora, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo, que sonda, Senhor, o nosso interior, possa, Senhor, se mover de uma forma sobrenatural, Senhor, sobre as vidas. Pai, eu apresento cada família, Senhor, aqui agora conectada, Senhor. Eu apresento cada pai, Senhor, de família, cada mãe, Senhor, cada filho, ó Pai, eu apresento toda a família que agora, Senhor, se conectou a Deus nesse tempo, Senhor, para ouvir, Senhor, uma palavra. Espírito Santo, somente o Senhor pode, somente o Senhor tem poder, somente o Senhor tem a influência de transformar as coisas, somente o Senhor pode mover as coisas. Nós declaramos um mover sobrenatural do Senhor sobre as casas nessa hora. Nós declaramos um mover sobrenatural, Senhor, que vem, Senhor, sobre as casas nessa hora. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, paralisado, Senhor, toda obra contrária a Ti, Senhor, toda obra contrária à Tua vontade plena, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Estamos juntos como igreja, e essa união como igreja só é possível através do Espírito Santo. Você está aí na sua casa, eu estou aqui hoje, mas nós estamos conectados por um só Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, nada pode separar essa conexão, nada pode impedir que nós como igreja venhamos a levantar uma voz, porque o Espírito nos conecta. E nós, através da conexão do Espírito, podemos manifestar aquilo que está na mente do Pai, aquilo que está no coração do Pai. Como tem sido esses dias? Como tem sido esses dias na sua casa? Dias que nós somos forçados a estar juntos. Dias em que os pais tiveram que passar mais tempo com os filhos. Dia em que o pai e a mãe, que muitas vezes na correria não tinham muito tempo para estar juntos, tiveram que passar mais tempo. Dias que a gente vê tanta coisa rolando pela internet, tantas notícias, algumas coisas engraçadas também. Vemos alguns vídeos montados e criados para esse tempo.
famílias, né, dizendo assim, um dia em casa, e aquela brigaiada, ninguém aguentando o outro. São dias onde nós fomos levados por Deus para estarmos na nossa casa. Lá em casa, graças a Cíntia, a gente não briga. Aquela santa mulher, porque aguentar 4 crianças lá, né, amor? Ela deve estar ouvindo agora. Irmãos, igreja do Senhor, Ele tem feito algo, e a gente precisa entender que Ele está fazendo algo. Eu me lembro como se fosse hoje uma palavra do apóstolo Cristiano. Deus está trabalhando por detrás das cenas. Existe algo muito grande sendo construído, meu irmão. Existe algo muito poderoso sendo construído da parte do Senhor. Porque eu não sei se você entende, mas o Senhor nunca perde o controle das coisas. Ele nunca deixa de estar no controle das coisas. E são dias onde nós precisamos olhar além daquilo que os nossos olhos veem. São dias em que nós precisamos ouvir além daquilo que os nossos ouvidos ouvem. São dias onde nós precisamos nos mover de uma forma totalmente diferente. Nós lemos juntos esse texto. E esse texto, ele fala algo muito exato, algo muito preciso para esses dias. Fala sobre o poder de uma má notícia. O quanto uma má notícia ela torna tão devastadora, ao ponto de calar uma voz profética de uma geração. Nesse texto nós vemos que uma má notícia se tornou tão devastadora que foi capaz de paralisar o profeta Elias, um homem que foi naquele tempo, naquela geração, escolhida por Deus para poder manifestar o seu coração e a sua vontade na terra. Sabe, nós estamos nas nossas casas sim, porque nós obedecemos as orientações, porque nós sabemos que as autoridades são constituídas por Deus. Mas essa noite eu quero te falar a respeito da única coisa que pode destruir uma má notícia, da única coisa que pode se levantar contra uma má notícia. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. O texto fala que Jezabel, sabendo daquilo que havia acontecido, ela então se levanta e ela não manda soldados irem matar a Elias. Ela não manda soldados fortemente armados invadirem aonde Elias estava, com espadas, com lanças ou com flechas, para tirar a vida de Elias. Não, ela não mandou soldados matá-lo, porque ela não tinha autoridade para tocar nele. Ela não tinha autoridade para mandar alguém para tirar a vida de Elias, porque a vida de Elias estava nas mãos do Senhor dos Exércitos. Mas ela tinha uma estratégia. Ela podia mandar um mensageiro. Jezabel então encaminha um mensageiro até Elias para levar o quê? Levar uma má notícia. E essa má notícia ela chega até Elias, e ela é devastadora. Ela penetra em Elias de uma forma tão forte, tão violenta, fazendo com que Elias se isolasse, se afastasse, e o pior de tudo, se calasse. O pior de tudo não era o isolamento, o pior de tudo não era se afastar, o pior de tudo é se calar. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos sim estar nas nossas casas, estar isolados um pouco do convívio social. Mas uma coisa eu quero te chamar a atenção: você não está proibido de falar e de profetizar. Porque as más notícias de Jezabel, elas tinham um único objetivo: de calar Elias. Porque Elias era uma voz profética naquele tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos: você não está proibido de profetizar. Você não está proibido de falar. Você não está proibido de abrir a sua boca e profetizar aquilo que está no coração de Deus. Deus tem nos chamado nesses dias como profetas no meio do caos. Profetas que são chamados para declarar aquilo que está no coração do Senhor.
Sabe, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Por quê? Por quê? Porque uma má notícia, ela consegue fazer isso? Porque uma má notícia consegue dessa forma calar um profeta? Porque uma má notícia, ela consegue paralisar economias? Porque uma má notícia consegue paralisar as nações? Por que isso acontece? Sabe, existe uma natureza que se move com medo. Existe uma natureza que se move com medo. Uma natureza que se move com insegurança. Uma natureza que se move com incertezas. Uma natureza que não consegue se sentir segura. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 9. Abra aí comigo. Gênesis 3, 9. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 3, 9, meus irmãos. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu vou ler mais uma vez. Gênesis 3, 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, Adão experimentou o que era sentir medo. Adão experimentou pela primeira vez o que era o medo, o que era a insegurança. Mas ele não vivia assim, ele vivia num lugar seguro. Ele vivia num lugar de segurança, ele vivia num lugar onde o medo não existia. Onde o medo era algo desconhecido. Mas nós sabemos que por conta da sua escolha, por conta da sua decisão de desobedecer aquilo que Deus havia falado a ele, por conta da sua escolha, ele foi arrancado, ele saiu desse lugar seguro, e ele passou a sentir medo. Sabe, ouvir a voz de Deus e sentir medo. Irmãos, a voz de Deus tem que produzir segurança e não medo. O Deus que nós servimos, quando Ele fala, Ele não fala para te botar medo. O Deus que nós servimos é um Deus que quando fala, Ele produz paz. Por isso, irmãos, eu não aceito palavras que se dizem de Deus que produzem medo. Eu aceito palavras que vêm do Senhor, que produzem paz, e que produzem alinhamento, e produzem transformação, porque assim é a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela gera paz. Mas por que Adão então sentiu medo? Quem falou com ele não foi o diabo. Quem falou com ele não foi ninguém, a não ser o próprio Deus. Adão, onde você está? Adão, onde você está? E naquele exato momento que ele ouviu a voz do Senhor, ele foi tomado por esse sentimento. Irmãos, existe uma natureza que caminha em meio ao medo. Existe uma natureza frágil, que nunca vai se sentir segura. E sabe por que eu falo nunca? Porque essa natureza adâmica, essa natureza de Adão, mesmo com a voz de Deus, ela sente medo. Se nem a voz de Deus pode produzir paz e segurança, é uma natureza que sempre caminha em medo. Deixa eu te falar uma coisa: nada que a gente possa fazer pode produzir segurança para essa natureza. Nada que nós possamos fazer, pode levar essa natureza para um lugar de paz e de segurança. Sabe, irmãos, nós precisamos entender
Nós precisamos compreender. Eu acho que essa é a palavra mais correta. A gente precisa compreender. A gente precisa experimentar, porque quando falamos de compreensão nas Escrituras, fala de experimentar. Não fala somente de ter um conhecimento de algo, não. Mas a gente precisa experimentar. A gente precisa experimentar desse lugar seguro que a natureza adâmica desconhece. A gente precisa experimentar. Compreender é experimentar. Porque eu sei que muitos podem dizer: não, eu estou seguro. Não, eu me sinto seguro. Não, a minha segurança é Cristo. Mas, irmãos, somente conhecer, somente ter o conhecimento de uma informação de que a sua segurança é Cristo, isso não vai valer de nada. Você precisa experimentar esse lugar. Você precisa experimentar desse lugar seguro chamado Cristo. Esse lugar que nenhum temor, que nenhum medo pode te vencer ou te dominar. Profeta, você está dizendo então que você nunca sentiu medo? Você está dizendo que você não tem situações que vêm e o medo tenta chegar até você? Não, eu não estou dizendo isso. Eu não sou um super-herói. Mas eu estou dizendo uma coisa: se o medo vier, ele pode até tentar invadir a nossa vida, mas eu posso te dizer uma coisa: em Cristo o medo não pode nos governar. Em Cristo o medo não pode exercer governo sobre a minha vida, exercer governo sobre os meus pensamentos, não. Experimentar desse lugar seguro chamado Cristo me faz ser livre do governo do medo, me faz ser livre da influência do medo. Nós precisamos compreender, irmãos. Domingo passado nós fizemos aqui um momento de atos proféticos, de declarações proféticas, e o Senhor me impulsionou a ler o Salmo 91. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Irmãos cristãos, a Bíblia escrita, esse livro aí, cheio de folhas que está na sua casa, isso aí não pode combater o medo. Deixa eu te dizer uma coisa: o acúmulo de conhecimento das Escrituras não pode combater o medo sobre a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia aberta no Salmo 91, numa estante da sua casa, não pode combater o medo. Mas o Salmo 91, não a escritura do Salmo 91, mas o próprio Salmo 91, a própria Bíblia viva, o verbo que se fez carne, toda a escritura, a plenitude dela, chamada Cristo Jesus, ele sim, ele produz a segurança necessária. E quando nós lemos o Salmo 91, não a escritura, nós entendemos quem é o nosso refúgio, quem é a nossa segurança. Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Eu vou ler mais uma vez, porque eu não estou lendo somente folhas, eu não estou lendo somente um texto no meu iPad, não. Eu estou lendo a própria vida de Deus manifesto através de Cristo. Eu estou lendo a própria palavra viva, que penetra a divisão da alma e do espírito, que penetra a divisão de juntas e medulas, e que é apta para discernir as intenções do nosso coração. Não é o acúmulo de conhecimento, porque eu tenho certeza que muitos hoje que têm um acúmulo de conhecimento, de filosofias, de conhecimentos, não podem estar seguros diante das más notícias. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa: onde é o esconderijo do Altíssimo? Você acha que o esconderijo do Altíssimo são essas estruturas aqui? Você acha que o esconderijo do Altíssimo é isso daqui, ó? Não, isso aqui não é o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo, aonde Ele está, aonde Ele permanece, aonde Ele habita, aonde Ele faz morada, aonde Ele está continuamente, não é essa estrutura, não. Aonde Ele está é dentro de cada um de nós.
Esse é o lugar aonde Ele está. E Ele está dentro de nós pela pessoa de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. É isso que eu estou dizendo. Existe um lugar mais seguro do que a sua casa. Existe um lugar mais seguro do que qualquer outro lugar, chamado Cristo em nós, a esperança da glória. Em dias de caos, irmãos, são esses os dias propícios de nós manifestarmos o que nós realmente cremos. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Colossenses 3:3 diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Eu vou ler mais uma vez para você. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Irmão, você não entendeu? A sua vida, a minha vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos anciãos, a vida, Senhor, de todos da nossa casa, Senhor, está oculta, juntamente com Cristo em Deus, está guardada, juntamente com Cristo em Deus. Esse é o lugar, esse é o esconderijo. Hoje eu estava com a Lívia, e eu fui para o quarto, fechei a porta um pouco, peguei o violão, fui tocar um pouco, e aí de repente, né, quem que sempre invade o quarto sem bater na porta? Porque todos lá em casa sabem, quando às vezes eu entro no quarto, fecho a porta, é porque às vezes é um momento que eu vou tirar ali, mas ela não tem jeito, né? A pequenininha, ela vai lá, abre a porta sem bater, e a hora que ela me viu com o violão, a primeira coisa que ela falou: pai, deixa eu tocar com você, deixa eu cantar com você. Aí eu comecei a tocar uma música com ela, ela falou: não, peraí, já volto, e foi correndo. Quando ela volta da cozinha, tá ela com uma frigideira na mão e com uma colher. E aí a gente começou a cantar uma música que ela gosta muito, uma música que fala sobre brincar com Deus, sobre estar com Deus, fala do esconderijo, e a gente começou a cantar junto. Sabe, como pode, né, uma criança tão inocente, uma criança tão pura, tão inocente, não ter nenhum tipo de restrição, não ter nenhum tipo de impedimento para estar com o Pai, não tem protocolo. É assim que a gente precisa se mover nesses dias. Sabe, irmãos, nós, além dos nossos títulos, além das nossas patentes, além de tudo isso, nós somos filhos de Deus, Ele é nosso Pai. E como Pai, irmãos, Ele nunca desampara os filhos. Como Pai, Ele nunca deixa de estar do lado dos seus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa: você é filho de Deus, e o Pai está com você, e Ele sempre vai estar com você. Ele nunca vai te deixar. Você não tem protocolos com Ele. Você pode entrar na sala do trono sem ser chamado, porque nós temos um relacionamento de filhos. O texto diz também que a sombra do Onipotente, nós descansamos à sombra do Onipotente. Cara, eu fiquei pensando sobre isso, achei muito interessante. São textos que a gente lê quantas mil vezes, né? Salmo 91, então, na Bíblia de alguns está até amarelado a folha. A sombra do Onipotente. Cara, eu fiquei castelando, eu fiquei viajando em casa. Eu fiquei vendo, imaginando, quando nós estamos ali expostos a uma determinada luz, e quando reflete, quando a nossa sombra é projetada em algum lugar. Você já viu alguma vez, tomara que não, senão a gente ora por você, mas você já viu alguma vez a sua sombra fazer algo diferente do que você faz? Você já viu alguma vez? E se você viu, já avisei, a gente está aqui para orar, irmão, né? Vai que a sua sombra está fazendo coisas diferentes do que você faz. Então nesses dias, né, a gente ora. Mas não tem, a sombra ela repete os movimentos, a sombra ela manifesta aquilo que a gente está fazendo. Irmãos,
A sombra do onipotente, cara, tudo aponta para Cristo. Quem é a sombra de Deus? Quem é a sombra do onipotente? Quem veio à terra e disse em alto e bom som que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Em João 14:10 diz assim, ó: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha que afirmação de Cristo. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Cara, eu fico imaginando o salmista escrevendo isso naquele tempo. Eu fico imaginando o salmista escrevendo isso naquele tempo. Eu fico imaginando eles acessando coisas que estavam além daquilo que eles conheciam. Ele estava falando de Cristo. Quando ele fala do descanso à sombra do onipotente, ele está falando de descansar em Cristo. Ele está falando do único lugar onde nós podemos descansar. Porque eu sei que tem muita gente nesses dias que não consegue dormir. Eu sei que tem muita gente desesperada. Eu sei que tem muita gente aterrorizada do tudo que está acontecendo. E às vezes não é nem a questão até do próprio vírus, mas a questão econômica, financeira e tantas outras coisas que tem movimentado as nações. Eu sei que tem pessoas que não estão conseguindo dormir. E você não vai dormir mesmo se você continuar nessa natureza que só caminha no medo. Você não vai descansar nessa natureza. Só existe um lugar que nós podemos descansar, e esse lugar se chama Cristo. Esse lugar se chama Cristo. Ele é a sombra do onipotente. É nele que nós descansamos. É nele que nós conseguimos descansar de verdade. Sexta-feira, dia 20. Sexta-feira, dia 20. Eu acordei de manhã. Como sempre faço, eu não consigo sair da cama sem antes primeiro falar com Deus, sem antes primeiro falar com o Senhor. E eu sentei na cama, e na sexta-feira ia ser um dia de desafios. Ia ser um dia que eu precisava cumprir com algumas coisas. Um dia que eu precisava cumprir com algumas responsabilidades. E eu não sabia se eu ia terminar o dia, conseguir resolver o que eu precisava resolver. Mas eu acordei de manhã e eu falei com o Senhor. Eu falei: Senhor, mais um dia, obrigado. E eu falei: Senhor, eu não sei se eu vou resolver tudo que eu preciso resolver hoje, no dia 20, sexta-feira. Mas uma coisa eu sei: o Senhor é bom, e o tempo todo o Senhor é bom. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Depois eu até achei uma música que fala assim. Fiquei escutando ela. Chamei minha esposa, deitou comigo na cama. Falei: vamos escutar essa música junto. E a música fala: se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe, irmão, o que eu estou dizendo para você? Esse lugar de segurança não é um lugar onde você vai conseguir acessar com a sua mente, onde você vai conseguir acessar de alguma outra forma que não seja experimentando a paz em meio ao caos. Sabe, eu costumo dizer que Deus, Ele é muito prático, né? É muito prático. Às vezes a gente acha que Deus, Ele é tipo uma fada mágica. A gente acha assim: não, eu vou orar porque eu preciso ter mais fé. Então Deus, nessa noite eu vou orar para o Senhor me dar mais fé. E aí as pessoas oram: Senhor, me dá mais fé, Senhor, me dá mais fé. E a gente acha que a gente orando, Deus vai mandar um anjo do céu. E esse anjo vai vir com uma vara de condão, sei lá, e vai tocar a nossa cabeça, vai falar assim: olha, eis que eu te dou mais fé. Não, não é assim. Sabe o que pode acontecer quando você orar e pedir para Deus mais fé? Pode ser que você acorde pela manhã e vá para o seu trabalho, chegando lá, você dê de cara com uma carta de demissão, com um papel com a sua rescisão, com uma notícia que muitas vezes para você, sabe, é algo que vai te destruir. Sabe por quê? Deus, Ele nos dá a oportunidade de manifestarmos aquilo que já nós temos. Profeta, como que eu vou ter paz em meio ao caos? A paz já está dentro de você, ela habita em você.
Como que eu vou descansar em meio ao caos? O lugar de descanso está dentro de você. Não tem como ir para nenhum outro lugar descansar. Não tem. Deixa eu te dar uma direção nesses dias. O maior campo de batalha não é no exterior, não é na parte de fora das nossas vidas. O maior campo de batalha fica do lado de dentro. É isso mesmo. O maior campo de batalha não fica do lado de fora, fica do lado de dentro. O maior campo de batalha, o maior alvo que o inimigo das nossas almas tem, não tem nem muito a ver com aquilo que está acontecendo fora, mas sim com aquilo que acontece dentro. Ele sim, muitas vezes ele vai tirar proveito daquilo que está acontecendo fora, porque ele quer interferir naquilo que está acontecendo dentro de você. Deixa eu compartilhar um texto com vocês, 2 Coríntios 10, 3, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que texto poderoso, que texto tão importante para esses dias. Irmãos, as nossas maiores guerras não estão acontecendo lá de fora, as nossas maiores guerras estão acontecendo dentro. Às vezes, Deus permite que as guerras aconteçam fora, para que dentro de nós seja manifesto o que nos governa. Como será que estava a sua vida até esses dias? Como será que estava a sua igreja, o seu ministério nesses dias? Como será que estava a sua família até esses dias? Sabe, irmãos, as guerras que são permitidas por Deus, elas vão mexer muito mais com as coisas que estão dentro de nós do que com aquilo que está acontecendo fora. E esse texto fala de duas armas super poderosas. Não é a bomba atômica, não. Não é uma bomba química. Não. As duas armas mais poderosas que podem vir contra a sua vida e a minha vida, na qual, eu posso afirmar isso, na qual nem Deus pode intervir. Que isso, profeta, que blasfêmia. Não, presta atenção. Nenhuma arma aqui do lado de fora, ela é tão prejudicial a essas armas que acontecem dentro de nós. Porque qualquer coisa que aconteça aqui do lado de fora é circunstancial. Deus pode mover, Deus pode transformar, Deus pode por somente uma palavra mudar a circunstância. Deus pode tudo, meu irmão. Sabe, esse vírus que está gerando tanto alvoroço, tanta má notícia, tanta coisa terrível, isso aí da noite para o dia, meu irmão, Deus pode trazer através da ciência, através do milagre, a resolução disso. Da noite para o dia, Deus é Deus, Deus continua sendo Deus, Ele pode. Amanhã a gente pode acordar de manhã já com a notícia de que já está sendo espalhada a cura, de que isso já está sendo resolvido e de que as coisas já estão voltando ao seu devido lugar. Deus pode. Mas existem armas mais poderosas do que essas, que destroem a vida de uma pessoa, que de repente até vai acabar aí as más notícias desse vírus, mas muitas pessoas vão continuar sendo atacadas e destruídas. O texto fala dessas duas armas. Repita comigo aí na sua casa, vamos fazer assim, né? Quase que eu falei para alguém repetir aqui. Fala assim, ó, aí onde você está, fortalezas.
sofismas. É isso aí. Fortalezas e sofismas. O que são fortalezas? A palavra fortaleza no grego fala algumas coisas interessantes. Algumas coisas bem lógicas, né? Fortaleza fala de castelo. Fala de uma fortaleza construída propriamente dito. Mas fala também de um lugar seguro. Fala de firmeza. Firmeza. Fala também de qualquer coisa que alguém deposita sua confiança. Isso é uma fortaleza. Fala também dos argumentos e raciocínios pela qual um disputador esforça-se para fortificar sua opinião. Olha que interessante. Eu vou ler mais uma vez essa definição que eu achei interessante. Fortaleza fala dos argumentos e raciocínios pela qual um disputador esforça-se para fortificar a sua opinião e defender-se contra o seu oponente. Interessante, né? Mas vamos pegar o que é mais simples. Fortaleza fala de um lugar fortificado. De um lugar ou qualquer coisa em que alguém confia. Irmãos, o Evangelho não se trata de um círculo social, de estarmos num culto. Se o Evangelho fosse estar num culto, muitos hoje não estariam vivendo o Evangelho. Se o Evangelho fala de estar numa igreja, em uma estrutura, muitos não estariam vivendo hoje, não. O Evangelho não fala disso. O Evangelho fala realmente de onde nós estamos. Quando a Bíblia fala que essas fortalezas têm que ser destruídas, fala desses lugares, dessas coisas, ou seja, daquilo que a confiança é depositada. E eu vou perguntar o que você já imaginou que eu ia perguntar para você: aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Como eu posso vencer as fortalezas? Como nós podemos vencer as fortalezas nesses dias? Como nós podemos vencer essas fortalezas? Porque, meu irmão, de verdade, o lugar maior onde a batalha está rolando na vida das pessoas não é fora, mas é aqui, ó. Existem guerras sendo travadas na mente das pessoas. Existem guerras sendo travadas. Por quê? Porque quando as coisas acontecem, quando as estruturas são tiradas e as pessoas se sentem inseguras, elas sempre procuram um lugar para se apoiar. Como vencer as fortalezas? Nós precisamos deixar de confiar nelas. Eu vou repetir isso. Como vencer as fortalezas? Deixando de confiar nas coisas. Deixando de confiar em qualquer outra coisa que não seja Cristo. Às vezes uma pregação, ela pode ser tão bonita, te agradar tanto. Às vezes você sai do culto, nossa, que palavra bonita que o profeta pregou, nossa, que palavra legal. Porque na segunda-feira tudo está normal na sua vida. Porque na segunda-feira você vai acordar, vai para o seu trabalho. Porque na segunda-feira os seus filhos vão poder ir para a escola. Porque na segunda-feira de manhã tudo vai acontecer normal. E aí você muitas vezes ouve uma palavra como essa: onde está a tua confiança? E aí nós afirmamos: está em Cristo. Mas é porque as coisas estão todas no lugar. Mas e quando Deus decide permitir que as coisas saiam do lugar? E quando Deus decide permitir que o caos se instale? E quando Ele decide permitir que Jezabel envie os seus mensageiros? Aonde está a nossa confiança? Aonde está o nosso refúgio? Nós precisamos deixar de confiar nas coisas
E nós precisamos passar a confiar no único e suficiente para nós, chamado Jesus Cristo. Nada está seguro fora de Cristo. Nada está seguro. Nada que o homem pode construir será seguro fora de Cristo. Vamos então construir uma torre. Vamos chegar até o céu e vamos colocar o nosso nome no alto dessa torre, para que nunca a gente venha se espalhar, para que nunca a gente venha se perder. O que eles estavam querendo fazer? Eles estavam querendo construir uma torre que proporcionasse segurança para eles, uma torre que se tornasse uma referência. É isso que eles queriam quando eles estavam construindo a Torre de Babel. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nada que o homem pode construir pode produzir segurança. Nada que o homem pode fazer com as suas mãos, com o seu intelecto, com a sua capacidade humana, pode produzir segurança, a não ser a Cristo que em nós habita. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra, e esse texto é um texto que faz parte da minha vida. Hebreus 12, 27. Se você não conhece ele, preste atenção. Hebreus 12, 27. Diz: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Eu vou ler mais uma vez para você. Hebreus 12, 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Eu já preguei isso. As coisas abaladas vão ser abaladas. Sabe por quê, irmãos? Porque a única coisa do inabalável ser formado dentro de nós é quando tudo aquilo que é abalado é abalado. Esses dias está tudo sendo abalado. Nesses dias as coisas abaladas estão sendo abaladas. Mas eu não sei se você consegue enxergar. Mas se você não consegue enxergar, eu vim aqui nessa noite como profeta do Senhor, para te dizer: o inabalável está sendo formado. O inabalável é Ele que vai permanecer. O inabalável é que vai produzir alinhamento, é que vai produzir transformação, é que vai produzir algo totalmente novo sobre a terra. Irmãos, nós estamos vivendo dias de caos global. Eu não sei se isso é só coisa de profeta, mas eu vou te dizer uma coisa: quanto maior o caos, quanto maior a má notícia, quanto maior o problema, quanto maior a situação difícil, maior será o livramento, o milagre e a manifestação do Deus Criador dos céus e da terra. É proporcional, meu irmão. É proporcional. Se o caos hoje é nas nações, o que Deus está fazendo é nas nações também. Se o caos hoje está tomando conta das nações, é porque o Senhor vai manifestar a luz que alinha o caos em toda a nação, em todas as nações. As coisas que não podem ser abaladas está permanecendo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: está sendo construída uma fortaleza dentro de você. Está sendo construída uma fortaleza dentro de você. Nós precisamos reconhecer isso. Está sendo construída uma fortaleza dentro de nós. Sabe, nós temos duas escolhas nesses dias. Nós temos duas escolhas.
Você tem como escolher, você tem como escolher. Você pode escolher. Não é alguém que vai escolher por você, você pode escolher. Você pode escolher primeiro, continuar frágil, continuar inseguro, continuar num lugar de insegurança. Você pode escolher continuar nesse lugar. Ou você pode escolher estar num lugar inabalável. É uma escolha sua. Você pode, a partir desse caos, escolher entrar num lugar onde nunca mais você vai ser governado pelo medo. Eu não estou dizendo que o medo não vai vir. Eu não estou dizendo que o medo, que as coisas não vão vir contra. Sim, como diz as Escrituras, a casa construída na areia e na rocha, a chuva veio sobre as duas. A chuva veio, o vento forte, e as águas vieram sobre as duas. Eu não estou dizendo que você está imune, eu não estou dizendo que você não vai sentir isso chegar até você, não. Mas eu estou dizendo que a sua casa na rocha não pode ser derrubada. Eu estou dizendo que o medo não pode governar você, porque aquele que te governa se chama Cristo Jesus, nosso Senhor. Sofismas. Sofismas, o que são sofismas? Uma das palavras interessantes da Bíblia, sofismas. Sofismas no grego é logismos. Isso mesmo, logismos. De lógica, de cálculo. A palavra sofismas no grego é logismos, de conta, de cálculo, de exatidão. Fala também de pensamento, de razão. Sabe, quando eu olho para essa palavra sofismos e observo para tudo que tem acontecido, existe muito cálculo, existe muita razão, e eu vou afirmar o que eu disse no começo: nós somos obedientes. Nós estamos nas nossas casas, nós obedecemos às autoridades porque foram constituídas por Deus. Mas isso não significa que nós devemos caminhar somente pela razão. Isso não significa que nós devemos somente caminhar pelos cálculos, pelos sofismas. Sabe uma das maneiras da gente quebrar a razão? Sabe uma das maneiras da gente quebrar esses cálculos? Porque é interessante, irmãos, as má notícias sempre vão se fortalecer na lógica. Eu vou repetir isso. As más notícias sempre vão se fortalecer na lógica, na razão, no natural, na conta, no cálculo. Mas uma das maneiras que nós podemos vencer, porque essa batalha não é para aqui, do lado de fora, essa batalha está dentro de cada um de nós. E uma maneira de nós vencermos isso dentro e não fora, sabe o que é? Lamentações diz um texto aqui, Lamentações 3:21, é um versículo bem pequeno, mas é um versículo chave para esses dias. Deixa eu ler com você esse texto, preste atenção nessa palavra, meu irmão. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sabe, muitas vezes o que nós não fazemos no meio das más notícias e do caos, quando a má notícia se fortalece através da razão e do cálculo e vem sobre as nossas vidas de forma violenta, sabe, uma das coisas tão básicas e tão simples como uma chave, e nós não fazemos exatamente isso: trazer a memória. Trazer a memória fala daquilo que ocupa a tua mente, daquilo que invade os teus pensamentos. O que é que você traz à memória no meio desse caos? O que é que nós trazemos à memória no meio desse caos?
Como eu disse, a má notícia se fortalece com a lógica. A má notícia se fortalece com a razão. A má notícia, ela tira a sua força do medo e da razão. Sabe o que a má notícia vai fazer você fazer? A má notícia não vai fazer você trazer à memória o que te pode dar esperança. A má notícia vai fazer você, através dos logismos, através dos sofismas, calcular os riscos. A má notícia vai fazer você calcular os riscos. Mas, profeta, é pecado eu calcular os riscos? Não entendo o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que quando um rei ele vai sair à guerra, ele tem que planejar. E eu não estou pregando contra planejamento, eu não estou pregando contra nada disso, eu estou dizendo só o que a má notícia faz. A má notícia vai fazer você calcular os riscos, mas de uma forma somente. Que forma que é essa? A má notícia vai fazer você calcular os riscos de forma somente natural. A má notícia, ela vai fazer você calcular os riscos somente baseado no âmbito natural, ou seja, na razão, na lógica. De repente você está hoje me ouvindo. De repente você está hoje aí me ouvindo e você está desesperado porque a lógica de tudo isso, sabe o que é? É de repente você falir. É de repente a sua empresa acabar. É de repente você, as suas finanças, elas entrar em colapso. Você está ouvindo isso e a má notícia te faz calcular somente de uma maneira. Através da lógica, através da razão, através do natural. A má notícia faz isso. Porque a má notícia nunca vai te levar a olhar com os olhos de fé. A má notícia nunca vai fazer você olhar no âmbito espiritual. Mas como eu disse, irmãos, a má notícia só tem uma maneira de vencer ela. E a única maneira de vencer a má notícia é através de uma boa notícia. A única maneira de vencer uma má notícia é através de uma boa notícia. Porque a boa notícia, ela vai contrário à má notícia. A boa notícia, ela destrói a má notícia. A boa notícia, ela não vai de acordo com a razão, com a lógica, não. A boa notícia, ela é sobrenatural, porque nós, igreja do Senhor, sabemos de fato qual é a boa notícia. E a boa notícia não é que alguém colocou numa mídia aí que a cura desse vírus já está descoberta. Não, para mim essa não é a maior boa notícia. Para mim a maior boa notícia, ela veio um dia e se fez carne, e ela trouxe em si mesmo, no seu próprio corpo, a salvação de todas essas coisas. A boa notícia se chama Cristo. Quando Jeremias escreveu Lamentações, e é interessante, né? Jeremias, conhecido como profeta chorão, escreve um livro profético chamado Lamentações. Lamentações de Jeremias. Depois dá uma lida no caos que Jeremias estava, quando ele escreveu: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós podemos entender hoje na íntegra o que ele está falando. Sabe o que eu digo para você quando eu falo, eu quero trazer à memória o que me dá esperança? Irmão, sabe o que pode me dar esperança? Não é a quantidade de dinheiro que eu tenho, não é a capacidade que eu tenho de suportar no meio dessa crise, não, porque nesse momento, meu irmão, não tem segurança em nada. A única coisa que eu posso trazer à memória e que pode produzir esperança na minha vida é Cristo. Sabe por quê? Eu estou caminhando para o final. Presta atenção. Quem diz que Cristo caminha na lógica e na razão? Fala para mim, quem disse para você? Quem disse que Cristo caminha na lógica e na razão? Quem disse? Quem disse que a nossa fé ela tem que estar pautada na razão? Quem disse que a nossa fé, ela tem que ser uma fé de pé no chão? Quem disse?
Porque não foi isso que Cristo manifestou, não. A má notícia, ela traz muitas vezes uma influência, um medo, sabe do quê? Um medo de morte. A má notícia, ela traz um sentimento de morte. Imagina Elias. Cara, Elias tinha acabado de matar a espada. Pelas minhas contas, eu posso estar errado, aí me ajude os teólogos, mas pelas minhas contas, Elias tinha acabado de matar a espada 850 profetas. 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de poste ídolos. Eram 850 profetas. Um homem tinha matado ao fio da espada 850 profetas. E por causa de uma má notícia de uma mulher, por causa de uma má notícia de uma mulher inspirada pelas trevas, ele foge e ele sente o gosto da morte. Ele sente o cheiro da morte. Sabe, às vezes a gente pensa assim, eu estou bem, eu estou em casa, estou com a minha família, mas você não imagina como as pessoas estão. As pessoas têm sentido o cheiro da morte. As pessoas têm sentido o medo da morte. A má notícia, ela produz esse medo. Mas quem disse, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem disse para você que Jesus tinha medo da morte? Quem disse para você que Jesus, ele se prostrava diante da morte? Sabe o que acontecia quando Jesus via a morte? O texto de Lucas 7:12, não precisa abrir, está dizendo assim, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Olha que cenário, né? Jesus se aproximando da porta da cidade, e ali saiu o enterro do filho único de uma viúva. Irmão, você precisa prestar bem atenção nas escrituras, porque tem coisas muito preciosas aqui dentro. Primeira coisa que eu quero te mostrar nesse texto, porta da cidade. Sabe o que significava a porta da cidade naquele tempo? A porta da cidade era um lugar onde as pessoas elas fechavam negócios. A porta da cidade é um lugar onde as pessoas, elas divulgavam muitas coisas, elas transmitiam comunicações. A porta da cidade é um lugar de propagação de mensagens. Então, se alguém queria propagar alguma mensagem, ela ia para a porta da cidade, e ali da porta da cidade ela propagava uma mensagem. E Jesus se aproximou da porta da cidade, aonde estava o enterro. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Que é nesse lugar aonde é propagada a informação de morte. É nesse lugar que Jesus vai encontrar o velório. É nesse lugar que Jesus vai encontrar o único filho de uma viúva. Presta atenção. O único filho. Sabe o que significa isso? Uma mulher viúva, desprovida já do seu marido que falecera, ela coloca a sua total dependência financeira, psicológica na vida do seu filho, do seu primogênito, quando ela tem mais de um filho. Só que aqui no caso era uma viúva que tinha um único filho. Ou seja, ela havia perdido toda a segurança do seu marido, e toda a sua segurança agora estava depositada sobre o seu único filho, que haveria de crescer, que haveria de ser o mantenedor da sua casa, que haveria de ser a única esperança dessa mulher. Sabe o que esse texto está dizendo? Acabaram-se toda a segurança daquela mulher, não tinha para onde correr, ela perdera o marido, ela perdera o único filho, o cenário era de morte, e estavam na porta da cidade, e foi nesse lugar que Jesus chegou. E sabe o que Jesus fez quando ele deu de cara com o velório? Ele estragou o velório, porque o velório é um lugar de choro. O velório é um lugar que as pessoas ficam pranteando, ficam chorando. Por quê? Porque estão se despedindo daqueles a quem ama. Jesus estragou o velório, porque a primeira coisa que Jesus falou para aquela mulher: não chores, não chores. Jesus não anda pela razão, Jesus não anda pelo natural das coisas. Ele chegou e disse para ela: não chores. Ele disse na porta da cidade, num cenário de caos, de desesperança, e ele disse: não chores. E sabe o que ele fez?
Ele tocou. Eu vou ler o texto. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife. E o esquife é como se fosse uma maca, como se fosse um local onde estava o corpo do menino. E tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus restituiu ele à sua mãe. Irmãos, Jesus não caminha pela lógica. Jesus não caminha de acordo com os sofismas desse mundo. Jesus não caminha de acordo com a sua lógica. Na sua lógica, o medo tomou conta de você e está te governando. Mas Cristo não caminha na lógica. Cristo, quando Ele encontra um velório, Ele transforma um velório em dia de festa. Ele transforma um velório em dia de festa. Com Cristo, nós podemos dizer que a morte dá lugar à vida. Porque Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. A má notícia, ela vai falar para a gente, sabe o quê? Ela vai trazer um medo de que as coisas estão se acabando, e de que os recursos vão se acabar, e de que tudo vai acabar. Crise econômica, crise financeira, da onde virão os recursos? Da onde virá os recursos? Irmãos, Jesus não caminha pela lógica. Em João 2,7, é o último texto que eu vou ler com vocês. João 2,7 diz: Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. E então lhes determinou: tirai-a agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo. Que texto, né? Jesus no casamento e os recursos se acabam. Os recursos se acabaram. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Em Cristo, os recursos nunca se acabam. Aquele momento foi um momento difícil, porque a festa era uma coisa importante para eles na cultura. 7 dias, muitas vezes, de festas eles faziam. E de repente, no meio da festa, o vinho acabou. O recurso acabou. É interessante, né, que Jesus ele olha para as 6 talhas que estavam posicionadas de forma estratégica na entrada da festa. Porque as talhas, elas eram utilizadas para purificação daqueles que estavam naquele ambiente. Ou seja, todos que adentravam aquela festa, eles se purificavam através da água que estava naquelas talhas. Isso mesmo, eles se lavavam. Imagina, aqueles caras tudo barbudão, com a barba tudo suja de poeira. Eles lavavam o rosto, lavavam a barba, lavavam a mão. Só não tinha álcool gel, né, naquela festa, mas tinha um lugar para lavar a mão. E aquelas 6 talhas eram águas sujas, águas utilizadas para lavar, não era água potável, não era água para beber, não era uma água apropriada para beber, era uma água suja, uma água cheia de impurezas. E eram 6 talhas, e essas 6 talhas elas apontam para o homem, porque o número 6 fala da humanidade. E quando Jesus olha para aquelas 6 talhas, Ele não vê a impureza das águas. Quando Ele olha para aquelas 6 talhas, sabe o que Ele vê? Ele vê os recursos. Ele vê um vinho totalmente diferente. Ele vê um vinho puro, um vinho doce. Ele vê um vinho delicioso, que nem o mestre-sala, que era o profissional ali naquele lugar, poderia identificar. Ele vê as 6 talhas, ele vê ali o ser humano totalmente incapaz, totalmente sem poder frutificar. Ele vê ali o ser humano totalmente limitado. Ele vê ali o ser humano totalmente preso às circunstâncias que estão acontecendo. Ele vê ali o ser humano totalmente incapaz. E sabe o que ele faz? Nele, aquilo que é impuro, aquilo que é limitado, pode ser transformado à sua própria natureza. Jesus
Ele pegou a água suja daquelas 6 talhas e ele mudou a natureza daquela água. Ele transformou a água em vinho, e não era qualquer vinho. Eu quero que você entenda o que o Senhor está falando nesses dias. Eu vou encerrar te dando esse apontamento profético, meu irmão. Existe um lugar seguro para você. E nesse lugar seguro você vai poder discernir, você vai poder entender que mesmo na limitação que todos nós estamos hoje, que mesmo na limitação de 6 talhas com águas impuras, infrutíferas, águas que não eram potáveis, águas que não podiam produzir aquilo que era necessário, em dias como esses que nós estamos vivendo, o Senhor não perdeu o controle da situação. E sabe o que Ele vai produzir? Presta atenção, você que está preocupado com a sua empresa. Preste atenção, você que está preocupado com a sua finança. Preste atenção, você que está se sentindo desesperado por causa dos recursos. O Senhor fará produzir através de você um vinho melhor do que o de antes. O Senhor vai fazer através de você ser produzido um vinho novo. E esse vinho novo vai ser diferente. Esse vinho novo vai ser melhor do que o vinho antigo. Se a sua empresa estava faturando algo até então, e agora veio o caos, a sua empresa vai faturar mais. Profeta, mas se a minha empresa falir, e se o Senhor permitir que a minha empresa feche, deixa eu te dizer uma coisa, o vinho novo só pode vir primeiro quando o vinho velho acabar. Se o Senhor permitir que feche uma empresa sua, Ele vai fazer abrir 2 ou mais, porque Ele é Deus nesse tempo. Levante a sua mão onde você está. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu profetizo que como as talhas de água suja, na mão do Senhor, o Senhor vai produzir um novo vinho. Eu profetizo que nesses dias de caos, a essência e a revelação de Cristo dentro de você, vai jorrar de dentro para fora, te dando novos negócios, te dando novas ideias, te dando novas soluções, te dando novos caminhos de riqueza. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de maior prosperidade que está vindo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não é um Deus de loucura. Deus é um Deus que permite o caos para produzir a luz do alinhamento. Esses dias são dias onde o Senhor está construindo algo inabalável. Quando nós estivermos passado por tudo isso, nós olharemos para trás e nós veremos o quanto o Senhor nos fez crescer. Levante a sua mão mais uma vez, eu encerro com isso. Eu profetizo que o seu crescimento será muito maior do que tudo que for tirado de você nesses dias. Eu profetizo que toda a venda que você não fez, eu profetizo que tudo que você não pôde produzir ou não estará produzindo nesses dias, não vai se comparar com aquilo que o Senhor fará sobre a sua vida depois nesses tempos. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor é poderoso. Nós não vivemos baseados naquilo que podemos fazer. Nós dependemos de um único Deus, Senhor e Senhor de todas as coisas. Pai, eu quero declarar, Senhor, que ainda nesses dias, ó Pai, aonde nós estamos em casa, aonde muitos estão sendo obrigados a estar em casa, eu quero declarar algo, Senhor. Eu quero profetizar que esses serão dias de reconciliação. Eu quero declarar que esses são dias de relacionamento, começando pelas nossas casas. Eu quero declarar sobre aqueles que estão com seu coração destruído, sabe por quê? Porque não perdoam alguns. Isso mesmo, você que não perdoa, você que está afastado de alguém, deixa eu te dizer, todo esse caos, sabe para que é? Para produzir uma reconciliação e um relacionamento. São dias de perdão. Eu profetizo que são dias de alinhamento. Quantos filhos de repente não estão falando com seus pais? Esse é o dia. Ah, mas eu não posso ir lá, não tem problema, liga através do celular.
Faz aí uma live com ele, faz uma videochamada, pede perdão para o seu pai, pede perdão para o seu filho, pede perdão para aquele que você acha necessário. São dias de alinhamento, são dias de reconciliação, e assim diz o Senhor, são dias em que eu retorno o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. São dias onde eu, Senhor, trago sobre as casas um alinhamento no meu amor, um alinhamento na minha graça, um alinhamento no meu perdão, dias de experimentares perdão, dias de liberares perdão. Quanto tempo sem falar com aquele que você ama, quanto tempo separado de pessoas. Esses são os dias de alinhamento, dias de reconciliação, diz o Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Obrigado por acompanhar até aqui. Sabe, eu creio nessa última oração, esses são os dias importantes para você fazer o que você não estava fazendo. É dia de você entrar em contato com aquelas pessoas. É dia de você assumir o seu lugar no corpo de Cristo. É tempo de alinhamento sobre a sua vida. Eu declaro toda sorte de bênção sobre a sua casa. Eu declaro que você está guardado e seguro em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.